Ano de 2009. Ano de mudanças, inclusive na língua portuguesa. A língua que é oficial em 8 países teve uma atual reforma que se difere de todas as outras pelas quais já passou. Antes, o idioma lusitano passou por várias reformas que tinham a função de simplificar a escrita. Hoje o negócio é diferente. A proposta da nova ortografia é unificar os países que falam português, além de possibilitar maior destaque para o idioma internacionalmente. Quanto às mudanças na ortografia, não é preciso temer. Não chega a ser um bicho de 7 cabeças, mas você deve estar se perguntando, o que mudou? O trema já era. Tudo bem que ele já havia sido praticamente banido da nossa língua antes do acordo, mas agora é oficial. O sinal gráfico que ficava sobre o U só permanecerá em nomes estrangeiros como Miller. Sumirão os acentos dos ditongos abertos E e OI das palavras paroxítonas, ou seja, aquelas que têm a penúltima sílaba tônica. Se não for paroxítona, o acento não cairá. Um acento que também sumirá será aquele colocado nos is ou us fortes, que aparecem depois de ditongos nas palavras paroxítonas. O circunflexo deixará de existir nas formas verbais que terminem em e o. Por exemplo, creem e vou. A maioria daqueles acentos que tinham a função de diferenciar palavras escritas do mesmo jeitinho também se extinguiu. Só restou um circunflexo sobre o o para diferenciar o verbo pôr da preposição por. Usaremos hífen quando o prefixo terminar com uma determinada vogal e a palavra seguinte começar com a mesma vogal ou com a letra H. Por exemplo, micro-ondas ou anti-herói. Se o prefixo terminar com R e a palavra seguinte começar com H ou R, deveremos colocar o hífen. Portanto, escreveremos super-homem e interregional. Uma dica. Se o prefixo terminar em vogal e o elemento seguinte começar com R ou com S, iremos duplicar tais consoantes. Assim, antissocial passará a ser escrito antissocial. Viram? As mudanças não são tão complicadas assim não. É só nos acostumarmos e logo estaremos escrevendo a nossa língua inculta e bela, como ditam as novas regras.